tal. Então, assim, não sei o que veio na sua cabeça, né? Assim, sei lá, o teto de abrir, aconteceu algum negócio assim, né? Não sei, né? O que você pensou? Recebeu o WhatsApp? Ele veio de Rio Claro. Ele veio de Rio Claro. Aí, pois é. Então, assim, um monte de gente mandando WhatsApp, pelo amor de Deus, o que vai acontecer e tal. Eu falei, cara, que galera doida, velho. Então, a resposta é a seguinte, gente. A resposta é que eu, de coração, eu creio, e essa tem sido a minha oração, e tem sido um pouco do que eu tenho sentido de Deus. Eu creio que a gente vai passar por um momento na vida do Mosaico, né, como um todo, que tem início aí nesse mês, um momento novo. Momento novo não necessariamente requer coisas novas, tá? Às vezes requer só intenção, motivação, engajamento, para coisas que não são tão novas assim funcionarem. E eu creio que a gente vai passar a partir desse mês, eu tenho orado por isso, eu peço para você orar por isso, peço para a galera, né, de liderança e tal, orar por isso. Eu creio profundamente que a gente precisa passar por uma outra fase enquanto Mosaico. Eu vou mostrar para vocês por que eu acho isso, né? Então, assim, como eu acho que todos vocês sabem, eu sou, daqui a pouco, pastor ordenado de tempo integral, mas eu já vivo um Mosaico de tempo integral. Talvez eu seja a única pessoa aqui que viva um Mosaico de tempo integral. O que eu quero dizer? Não estou dizendo que só eu penso no Mosaico durante a semana, não, vocês também pensam, então. Mas que assim, a minha vida, no que diz respeito até trabalho, diz respeito ao Mosaico, ok? Então, eu respiro isso aqui o tempo todo, eu e a minha casa. E aí, por conta disso, às vezes, talvez eu perceba algumas coisas que a maioria de vocês que vem só aos sábados não estejam percebendo. Mas eu queria trazer algumas questões para você pensar, para você ficar ligado. Então, olha só, você sabia que só neste ano nós tivemos um fluxo de média de 70 pessoas no culto do Mosaico, aos sábados? Quando eu digo fluxo, eu digo assim, não em um sábado, eu digo durante um ano, uma média de 70 pessoas, jovens e adolescentes, passaram por aqui, contando com vocês que vêm todos os sábados. Mas se você contar hoje aqui, a gente não tem talvez a metade disso, né? Juntando a galera que vem de Jundiaí, passa da metade, mas fica aí um viés, uma lacuna de pessoas que passaram por aqui, ok? E aí, olha só, e em média, nós recebemos aos sábados aqui, de 40 a 45 pessoas, fazendo uma média geral, tá bom? Aos sábados. Então, se a gente for colocar uma conta literal e simples, de 40 para 70, 30 pessoas passaram, ok? Simplesmente passaram. Beleza, fique com esses números aí. E aí eu quero fazer duas perguntas para vocês. Com quantas pessoas você conseguiu estreitar relacionamento efetivo? Quando eu digo relacionamento efetivo, eu estou me referindo a conhecer as demandas e necessidades aos sábados. Pensa em você. Com quantas pessoas desse quantitativo aqui você de fato conseguiu conhecer? Se te perguntarem assim, você sabe como está fulano? Você vai falar, eu sei, eu conheço, eu me relaciono. Vamos lá, uma outra pergunta. Quantas pessoas você já convidou e que elas não vieram ao sábado? Mosaico. Pensa aí na sua cabeça. Bom? Eu quero, para a gente conversar um pouquinho a respeito desse tema, trazer um texto talvez conhecido de alguns, para a gente trabalhar, e esse vai ser o texto que a gente vai trabalhar durante todo esse mês, bom? Que tem muito a ver, ou que
está diretamente ligado a esse momento que eu digo assim, um momento chave para o mosaico, que a gente está precisando passar por ele, e que quando a gente olha para a Bíblia, a gente também encontra um momento chave da igreja se desenvolvendo no Novo Testamento. E aí, a gente pensar um pouquinho, e eu fiquei muito triste essa semana quando eu estudei esse texto, meditei nele, assim, o quanto a gente perde por... Eu não sei se você entendeu essa introdução, mas a introdução foi para mexer com você no sentido de que a gente não está conseguindo desenvolver um relacionamento efetivo com as pessoas. Bom, e aí eu falo isso por mim, que vivo integralmente aqui. Eu conheço efetivamente algumas pessoas, sei das demandas, sei das necessidades, sei quando está triste, quando está feliz. Bom, mas não são todos. É a minoria. E eu não tenho dúvida que isso também esteja acontecendo com você. Que tem as suas outras atividades durante a semana. Tá? Dessas 70 pessoas, por que 30? Sim, só passaram. Seria muito simples e cômodo a gente responder como um bom presbiteriano, não, isso é a soberania de Deus. Que não quis que elas continuassem aqui. Mas vamos um pouquinho mais a fundo nisso aí. Por quê? O que está rolando? O que está acontecendo? E o que a gente está perdendo? E aí eu queria então que a gente, se você trouxe sua Bíblia, senão você pode acompanhar aqui através da projeção, a gente vai trabalhar com todo esse texto aqui durante os sábados. Tá? Nós não teremos todos os sábados desse mês com a série rolando. A gente tem no dia 19 a vida de Paulinho, que vai fazer o louvor e ele vai trazer a palavra, então a gente vai quebrar a série. Né? Mas, então, nos outros dias a gente vai estar trabalhando nesse texto. E hoje eu quero trabalhar especificamente esses 3 primeiros versículos ali. Então, para você se contextualizar, tá bom? Aqui, Jesus, ele já havia morrido, né? Sido crucificado, ele já havia ressuscitado, e ele teve alguns encontros já ressurreto com os seus discípulos. E eles são narrados nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E nesse momento que Jesus ele já havia voltado, né, ao Pai, já havia voltado aos céus novamente. E ele, a gente já falou várias vezes, né, da missão que ele deixou, né, ir por todo mundo, fazer discípulos, pregar o Evangelho e tal. E nesse momento aqui, assim, dentro da teologia, algumas pessoas apontam que aqui nasce a igreja. Tá? Eu discordo disso. A gente entende que a igreja ela vem desde o Antigo Testamento, ela já existe um povo sendo construído, sendo separado, que é a igreja. Tá bom? Mas é fato que talvez um cenário de igreja muito próximo do que a gente vive hoje esteja nascendo aqui. Tá bom? Esteja nascendo aqui efetivamente. Tá? E aí, esses 3 primeiros versículos que eu quero enfatizar hoje, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, só até aqui. O que estava rolando? A turma estava super animada com o Evangelho. Eles tinham acabado de receber de forma densa o Espírito Santo, né, na vida deles. E a turma estava impactada com isso, com o Evangelho. E fazendo um paralelo com a gente, hoje, nós falamos o tempo todo que nós também estamos super impactados com o Evangelho. Certo? A gente canta isso, a gente conversa sobre isso, nós nos emocionamos quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o que Jesus fez por nós e tal. Beleza. E eles estavam vivendo dessa forma aqui.
vê se eu estou errado. Nós, de forma muito específica, e talvez prioritária, temos vivido isso aqui. Nos dedicamos ao ensino dos apóstolos. Nos reunimos em um dia da semana, que a sua maioria tem a ver com o final de semana, né? Levando para outras igrejas cristãs espalhadas, vamos pensar no Brasil, ou é sábado, ou é domingo, certo? E a gente vem, como a gente está aqui hoje, sentado, nós cantamos, e agora a gente está participando disso aqui. Ensino. E quando a gente fala de comunhão, partir do pão e oração, gente, nós, hoje, de forma muito prática, se a gente for olhar o cenário que a gente vive hoje, nós estamos limitados a esse ponto. E aí, nosso estilo de vida, ele desfavorece a comunhão, o partir do pão e as orações nesse sentido que tem a ver com orações comunitárias. Bom, eu sei que você ora em casa, mas aqui nesse contexto tem a ver com a oração que eles faziam junto, em comunidade. Tá? O nosso estilo de vida desfavorece uma vida como a gente lê que era vivido por eles. E a ideia não é, eu vejo alguns pregadores hoje, algumas pessoas falando assim, nós precisamos resgatar a igreja primitiva. Cara, só se todo mundo, sei lá, compra uma ilha e muda todo mundo para lá. Porque isso não vai acontecer. O nosso estilo de vida desfavorece o nosso estudo, trabalho, um mora numa cidade, o outro mora em outra, nossa vida é corrida, 40 horas semanais, aqueles que têm carga horária de trabalho integral e tal. Então, desfavorece isso. E a ideia, de fato, a gente não tem que entrar em crise, porque a gente não vai conseguir viver literalmente como eles viviam, e a ideia bíblica não é essa. A ideia bíblica não é essa. Por quê? Porque existia um motivo por trás deles terem que viver isso aqui, nesse contexto. A igreja precisava se fortalecer. Porque logo à frente de Atos a gente vê que ela se dispersa, ela se espalha. Então ela precisava desse momento chave aqui, de união, de consolidação, fortalecimento. Tá bom? Então a ideia é, a gente não precisa, e vai ser impossível, a gente voltar a viver uma vida assim. Tá? Mas, essencialmente, existem algumas questões vividas e experimentadas por essa igreja que a gente precisa resgatar. Essência, não forma. Essência. E aí, infelizmente, por essa questão do nosso estilo de vida desfavorecer a comunhão, o partir do pão, aquela coisa que eles viviam de estar juntos todo dia, o tempo todo, nós também, nosso pêndulo foi para o outro lado, foi para um outro extremo. E aí a gente tem limitado a nossa vida, o nosso contexto, apenas à questão de uma programação que a gente vem aqui no sábado. Eu sei que algumas pessoas estão participando diretamente de discipulado. Essa é uma ênfase que, desde que a gente chegou aqui, né, como liderança a gente estabeleceu há 3 anos atrás, foi uma ênfase e vai continuar sendo sempre. E eu sei que algumas pessoas ativamente participam disso, mas eu também sei que esse número não é expressivo. Então, eu não estou falando aqui que o discipulado, essa coisa do pessoal, da comunhão, ela está acontecendo efetivamente. Ela está sim para algumas pessoas. E tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Maravilhoso. Para a minha vida. E para a vida daqueles que estão integralmente, efetivamente participando disso. Ou discipulando, sendo discipulado. Mas isso não é de todos aí. E aí, isso também faz parte de um estilo de vida que tem desfavorecido essa perspectiva da comunhão, do estar junto, do partir do pão, que, gente, não vai acontecer sábado à noite. Eu espero que, por simples números, vocês tenham se convencido disso, se vocês ainda não pensaram nisso. Eu saio aqui todo sábado
em crise. Eu chego em casa, a Marina, ela já sabe, então eu pergunto, amor, como é que foi e tal? Ela vai começar a vir sábado que vem, de novo, né, por conta da Liz, mas então eu chego assim, e a gente tem conversado muito sobre isso, sabe por quê? Porque eu que estou aqui, então assim, teoricamente, teria um pouco mais de visibilidade, então eu conseguiria, sei lá, conversar com todo mundo. Eu consigo conversar com 2 pessoas, 3 pessoas. Às vezes eu encontro com pessoas já me despedindo delas. Todo sábado. Oi, tchau. Tchau, boa semana. Sábado que vem a gente se encontra de novo. Todo o nosso aparato colabora muito e muito bem e não vai ser substituído para essa primeira parte. Nós nos dedicamos de forma excelente ao ensino, tanto sábado quanto domingo, dias de treinamento, enfim, 4 estações, acampamento, que consegue ainda fazer um pouco a junção, né, ainda dessa coisa da comunhão e tal, mas a gente tem perdido, e eu queria que você, cara, pensasse nisso aqui hoje, dessa forma. Eu vou mostrar para vocês, nós temos perdido pela falta da essência da comunhão. Perdido. E olha só que triste. Pela falta da comunhão efetiva, nós deixamos de presenciar maravilhas e sinais do reino. Isso acontece quando nós conversamos com pessoas. Isso acontece quando nós conhecemos as pessoas e aí na próxima semana a gente senta para conversar com ela. Cara, e aquele negócio que a gente orou junto? E aquele negócio que você compartilhou comigo? Cara, Deus fez. E aquela vizinha sua, e sua mãe, e seu pai, que você orou pelo trabalho? Deus fez. Ou Deus ainda não fez. Mas o ambiente para a gente experimentar as maravilhas e os sinais do reino é um ambiente de comunhão. É um ambiente de comunhão. Teologicamente não é um ambiente, presta atenção nisso, não é um ambiente de ensino. É um ambiente de comunhão. Sabe quando nós experimentamos no culto as maravilhas e os sinais do reino? Quando alguém vem dar um testemunho, por exemplo. Que é um momento de intimidade. A pessoa está abrindo a vida dela. O que aconteceu com ela, o que ela viveu. Então, por conta de um estilo de vida que desfavorece a comunhão, nós temos deixado de presenciar maravilhas e sinais do reino. E é um dos combustíveis que faz a nossa vida cristã se desenvolver. É ver o que Jesus está fazendo na vida uns dos outros. Presta atenção. Nós cantamos, nós adoramos, ok? E agora a gente está aqui, vocês estão me ouvindo. Eu estou ensinando. Quantas coisas aconteceram na vida de vocês durante essa semana? Que se a gente for contar aqui, vai ser uma demonstração de maravilhas e sinais do reino. Então, pela falta de comunhão efetiva, nós estamos perdendo a oportunidade de presenciar maravilhas e sinais do reino. Mas não é só isso. Olha só, pela falta de comunhão efetiva, nós corremos o risco de basear a nossa vida no egoísmo. É assim que a nossa sociedade vive. Com as setas voltadas cada um para si mesmo. É assim. E não se engane, eu já preguei isso numa série para trás. A nossa vida ela está sendo moldada. O negócio é qual é o molde que ela está tomando. Mas que ela está sendo moldada, ela está. Os nossos ambientes sociais, a nossa faculdade, o nosso trabalho, nossa família, todos os contextos sociais que nós nos relacionamos, moldam a nossa vida, a nossa identidade. Se você começa a andar com um grupo de pessoas, né, que fala de um jeito, é engraçado isso. Quando você menos espera, você está falando do mesmo jeito.
tem a ver também com uma característica que é marcante nos nossos dias, o egoísmo. O egoísmo. Mas olha só o detalhe desse texto. Olha só. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mas olha o detalhe. Unidos. Comunhão. Eu falo por mim. Quando eu deixo de me inserir, de viver em comunhão com pessoas, eu paro de ter sensibilidade pela vida das pessoas. E esse não é um negócio que suficientemente a gente consegue conquistar sábado. Porque de segunda a sexta, nós somos bombardeados a viver uma vida de egoísmo. Eles viviam juntos, comunhão. Então, tinham condição de partir que cada um tinha. De egoísmo para altruísmo. Pensar no outro. Mas detalhe, porque eles viviam juntos. Eles viviam juntos. Gente, a gente está correndo esse risco aqui. Por causa da nossa pouca efetividade na comunhão, nós estamos correndo esse risco. Talvez você já viva isso. Eu confesso para você que muitas vezes eu vivo isso. Egoísmo. Dificuldade em repartir o que eu tenho. Dificuldade de literalmente olhar para o que eu tenho e falar, poxa, mas isso não é meu. Isso é do Senhor. E as pessoas que precisam disso têm que ter. Então eu tenho que dar. Mas o contexto que tem nos moldado, gente, não é o sábado. Não é o sábado, tá bom? Não é esse encontro aqui. Quem dera se fosse. Talvez, e aí eu creio sim que nós saiamos daqui abastecidos. Okay? Mas a vida cristã, ela é dinâmica, orgânica, e ela se desenvolve em comunidade. E aí, eu vou discordar. Se a gente pode então ter a prepotência de dizer, bom, eles viviam 7 dias da semana juntos, eu consigo fazer isso só vivendo um junto. Eu discordo. E eu discordo disso olhando para a minha vida. Mas vamos lá. Por último, pela falta de comunhão efetiva, nós somos omissos quanto às necessidades uns dos outros. Vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. A pergunta é, como que eles sabiam qual era a necessidade uns dos outros? Porque eles viviam em comunhão. Eu não sei quais são as reais necessidades de vocês. Eu sei de algumas pessoas, mas eu não sei de todas. E aí sabe qual é o risco que eu estou correndo? De talvez alguns de vocês terem necessidades urgentes e eu continuar sem saber. Eu continuar, ou nós aqui, sendo surpreendidos quando a gente fica sabendo de uma necessidade de alguém que fala, poxa, mas como eu não sabia disso antes? Nós não vivemos em comunhão. E a gente não vai saber. Necessidade, demanda, tem a ver com eu contar para alguém. Com eu compartilhar para alguém. Eu chegar para o Ellison durante a minha semana e falar, cara, estou precisando disso. E aí sim, a partir disso, então vamos agir para a gente te dar isso. Vocês sabiam, essa é uma pergunta real, tá? Vocês sabiam que existe uma pessoa na nossa aqui no Mosaico que caminha todo dia cerca de 4 quilômetros, 1 hora para chegar no trabalho e voltar do trabalho? E uma simples bicicleta faria toda a diferença? Sabe como a gente resolveria isso? Vamos botar 10 reais cada um, vamos comprar uma bicicleta amanhã. Mas a gente não fica sabendo. Não tem como a gente ficar sabendo disso. Então está entendendo? Como que o negócio é sério? Nós precisamos criar ambientes que favoreçam isso. Nós precisamos
precisamos criar ambientes. E eu tenho certeza que todos vocês aqui sentem falta de comunhão. Porque nós nascemos para viver em comunhão. Nós nascemos para viver em comunidade. Nós somos essencialmente feitos à imagem e semelhança de um Deus que é comunitário, que se relaciona. Eu não estou falando da sua escola, estou falando do seu trabalho, estou falando de espaço onde você pode sentar e falar da sua vida, e falar das suas necessidades. Seria muito bom se isso pudesse acontecer aqui, mas aí talvez a gente excluiria uma outra parte também muito importante, que é o ensino. Então, gente, a partir de hoje, a gente está lançando não um ministério do Mosaico. Presta atenção nisso. Essa é a grande surpresa, ok? Não um ministério do Mosaico, mas um projeto, que por enquanto é um projeto, daqui um dia vai parar de ser, e amém por isso, em nome de Jesus. Um projeto que vai andar paralelo aos encontros de sala. Um projeto que vai andar paralelo aos encontros de sala. Que a gente vai chamar, e a gente está chamando, se você não percebeu ainda, de as células do Mosaico. Célula. O que são células? E aí você vai entender o porquê de célula. A célula é a menor parte dos seres vivos com forma e função definidas. Quem sabe biologia? Isso aqui eu não sei nada disso, é colo, tá? Eu lembro um pouquinho de biologia e quando eu fiz educação física também um pouquinho. Tal da fisiologia pega. Vocês também estão familiarizados com isso aqui. É a menor parte dos seres vivos com forma e função definidas. Por essa razão, afirmamos que a célula é uma unidade estrutural dos seres vivos. Vamos lá, presta atenção. A célula, junto com outras células, forma todo ser vivo ou parte dele. Certo? Além disso, ela tem, olha que legal, todo o material necessário para realizar as funções de um ser vivo na célula, como nutrição, produção de energia e reprodução. Vamos lá. Cada célula do nosso corpo tem uma função específica. Cada célula do nosso corpo aí tem uma função específica. Mas olha que legal, todas desempenham uma atividade comunitária. Olha que legal, olha que lindo isso. Trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. É como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células que cooperam umas com as outras, dividindo o trabalho entre si. E aí, juntas, elas garantem a execução de inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida. Em outras palavras, comunhão, cuidado. E aí, por fim, elas se multiplicam. Vida missionária. Então, as células, cada uma delas tem suas especificidades. Cada uma delas tem suas especificidades. Elas também trabalham em cooperação comunitária, apesar das suas especificidades. Elas servem, né? Cada uma serve alguma coisa dentro do corpo. Elas trabalham na manutenção, no cuidado. Elas cuidam para que as coisas caminhem bem. Tanto é que, o que é um câncer? O câncer é uma mutação que passa pelas células. Elas são afetadas, começam a se desenvolver de forma anormal e aí causam câncer. Então elas, bem cuidadas, né, elas fazem uma manutenção. E por fim, elas se multiplicam. Então, gente, o que a gente está lançando hoje com essa série, que a gente vai trabalhar durante esse mês todo, é o que a gente está chamando de célula do mosaico.
basicamente, é parte do que alguns de vocês, e eu falo alguns mesmo, alguns de vocês já conhecem de pequeno grupo. Aqueles que vêm domingo, às vezes, né, assim, ou ouvem a gente falar, ou tem os vídeos que mostram e tal. Mas a ideia que a gente está lançando no Mosaico aqui não é a ideia de como até aqui a gente vivenciou os pequenos grupos. Aí eu estou falando do Mosaico. Tá? Você sabia que existe um pequeno grupo do Mosaico hoje, que acontece assim, regularmente? Não, tem um monte de gente que balança a cabeça que não. Então, mas tem um pequeno grupo do Mosaico que acontece regularmente. Entendeu? 1,5. Então, o que é a ideia? Em cima de tudo isso que eu já falei até agora, o que a gente tem perdido, a ideia é que as células, elas se estendam do sábado para as casas. Então, não vai ser um ministério que você vai poder falar assim, não, vai ser integrado ao que a gente está fazendo aqui hoje. E aí, a gente vai criar um ambiente, então, para que essas outras partes que a gente tem perdido se desenvolvam. É simples assim. Então a gente vai criar um ambiente onde você vai comer com o seu grupo ali, partir do pão, onde você vai ter comunhão afetiva, você vai conhecer, vocês vão conhecer uns aos outros. E também o espaço onde, lembra a pergunta que eu fiz? Quantas pessoas você já convidou e que não veio para ele? Não veio. Muito provavelmente, e eu já fui um desses, isso tem a ver, e eu sei que alguns aqui também já foram, isso tem a ver com o bloqueio que às vezes as pessoas têm com o nome igreja. Então, vamos para a igreja? Que isso? Mas vai ser diferente se você falar assim, vamos na minha casa? Então, gente, tornando curta uma história longa, a gente vai começar a ter semanalmente, em algumas casas de jovens e adolescentes que estão aqui, encontros em grupos bem pequenos, de 7 pessoas, né, no máximo aí, inicialmente, onde esses outras pernas tão importantes da igreja vão acontecer, onde o ambiente, pelo menos para isso, vai ser muito propício. Entendeu? Então, isso a gente vai dar o start em outubro, a gente vai ficar esse mês de setembro todo conversando sobre isso, mas eu quero que você saia daqui hoje, e a minha oração é essa, incomodado e com expectativas de viver o que a gente não tem vivido, com expectativas de viver isso, de viver comunhão efetiva, de saber do que o outro precisa, de poder participar disso, ok? Porque a gente tem perdido, só a gente tem perdido, por não viver isso. Por não viver isso. Então, a partir de outubro, juntos, em célula, a ideia é a gente viver o oposto um pouquinho do que a gente tem vivido. A ideia é nós passarmos a presenciar maravilhas e sinais do reino. Ver o que Jesus está fazendo na vida das pessoas. A ideia é a gente deixar de ter um estilo de vida egoísta. Porque a gente vai começar a ver que fulano precisa de mim, eu preciso de você. Lembrei tanto aquela musiquinha antiga. Mas a gente vai começar a viver assim. E aí, por último, gente, nós participaremos efetivamente das necessidades uns dos outros. Participaremos efetivamente das necessidades uns dos outros. Então, eu queria terminar trazendo esses desafios aqui para hoje. Primeiro, ore por isso. Lembra de orar por isso. Vocês, todos nós aqui. Ore por isso. Segundo, se organize. Se organize. Porque a gente vai tentar fazer isso de forma variada. Então, primeiro, a gente está tentando encontrar locais que vão facilitar o acesso para quem mora nos mais diversos locais de Vinhedo, né? Por exemplo, em Jundiaí vai ter uma célula, em Valinhos também. Então,
mas em Vinhedo, talvez seja a maior quantitativo nosso, a gente vai ter diferentes lugares que vão colaborar para isso. Eu sei que já tem uma célula que vai, inclusive, disponibilizar carona, enfim. Então, mas você vai precisar se organizar para isso. Okay? Isso não vai tomar muito do seu tempo, mas isso vai providenciar algo que é prioritário para a sua vida. Comunhão. Então, se organize para isso. E por último, participe. Participe. Esse é um negócio que eu falei com algumas pessoas antes, e aí eu quero te desafiar a isso. Entra para ver como é. Eu vou me organizar para participar desse negócio. Entra para ver como é. Eu não tenho nenhuma dúvida que você não vai conseguir ficar fora. E que você vai querer, a todo custo, levar pessoas para participar. E aí, juntos, nós teremos um momento de ensino, juntos nós teremos um momento de comunhão, partilha do dom e oração. Juntos. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai, porque, como a gente canta aqui, de fato, a graça do Senhor nos alcança todo instante. E ela nos alcança também, Pai, nos desafiando. Desafiando aí, como sempre foi ao longo da história, desafiando a pegarmos a contramão do que a Presente Era Mar propõe. A nossa Presente Era Mar nos propõe um ser dentro dos nossos condomínios, dentro das nossas casas, dentro da nossa vida. Mas essa não é a proposta da vida de Jesus. E obrigado pelo privilégio que é podermos viver em comunhão, Senhor. Obrigado pelo privilégio que é a gente poder ter pais, mães, quando na verdade nós nem temos mais, ou quando muitos deles estão longe. Obrigado porque nós temos o privilégio de termos irmãos, mesmo não tendo irmãos. Família. Família que o Senhor traz com a vinda do seu reino. Mas, Deus, a gente quer viver isso de forma efetiva, Pai. A gente não quer viver isso só na teoria. E a gente quer conhecer mais a vida uns dos outros, Deus. A gente não quer, Deus, que as pessoas entrem aqui aos sábados, do mesmo jeito que elas entram, elas vão embora, e a gente já nem sabe falta, a gente já não sabe o nome, a gente já não sabe as necessidades, a gente superficialmente dá um abraço, superficialmente dá um sorriso, e muitas vezes, na verdade, por dentro existe choro e a gente nem fica sabendo. Então, eu quero te pedir, Pai, a bênção do Senhor sobre esse projeto que está nascendo e que Teu Espírito nos convence a participarmos dele, como obediência à vida do Teu Filho. Então, abençoa essa galera que está aqui, que o Senhor já nos faça refletir sobre isso, pensar sobre isso. Pensar se de fato a gente não tem deixado de experimentar sinais e maravilhas do reino, se de fato a gente não tem vivido uma vida egoísta, se de fato a gente não tem nos preocupado com as demandas uns dos outros. Incomode a gente hoje, essa semana, sobre isso, Deus. E obrigado pela sua graça que traz um antídoto para isso, que é uma vida de efetiva comunhão. Então abençoa, Pai, abençoa isso que está nascendo aqui. Coloque sonhos no nosso coração, Pai, não apenas no meu, mas de toda essa galera aqui, que juntos, como nós vimos aqui em células, cada um com as suas especificidades, a gente cuide do